Uma menina de 6 anos caminha descalça pelas ruas geladas quando avista uma vitrine repleta de sapatos brilhantes. Sem hesitar, ela entra na loja de luxo e se aproxima de um homem elegante, sem saber que é o milionário dono do estabelecimento. Com a voz trêmula, ela sussurra: "Tio, posso engraxar todos os seus sapatos em troca de um par de botas usadas?" Quando ele vê seus pés descalços e feridos, pergunta por que ela não tem calçados. A resposta da menina o faz chorar. O vento cortante de dezembro varria as ruas elegantes do centro comercial, como uma lâmina invisível, fazendo os poucos pedestres se encolherem dentro de seus casacos caros. As vitrines brilhantes refletiam as luzes natalinas, criando um cenário de conto de fadas que contrastava cruelmente com a realidade fria das calçadas geladas. Helena Monteiro pressionou o rostinho contra o vidro da sapataria mais luxuosa da cidade. Seus olhos castanhos arregalados diante da exibição de sapatos que pareciam joias preciosas. Seus pequenos pés descalços tremiam contra o concreto gelado, deixando pegadas úmidas que se dissolviam rapidamente no gelo. A menina de 6 anos engoliu em seco, sentindo o estômago vazio se contorcer enquanto admirava cada detalhe dos calçados expostos. O couro brilhante dos sapatos masculinos, as botas femininas com saltos delicados, os tênis infantis coloridos, tudo parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Helena passou a mão pequena e suja pelo vidro, como se pudesse tocar aquela realidade distante. Suas unhas estavam quebradas, seus dedos machucados pelo frio, mas sua determinação permanecia inabalável. Por trás dela, a cidade pulsava com a pressa do fim de tarde. Executivos apressados passavam sem olhar para baixo. Mães arrastavam crianças bem vestidas pelas calçadas. Vendedores ambulantes gritavam ofertas que ela não tinha dinheiro para aceitar. Helena havia aprendido a se tornar invisível naquele mundo, mas hoje algo diferente queimava em seu peito. A porta da sapataria se abriu com um tinido suave de sino e um homem alto e elegante emergiu, ajustando o casaco de lã italiana enquanto verificava o relógio dourado no pulso. Eduardo Silveira, 52 anos, dono de uma das maiores redes de calçados de luxo do país, havia passado os últimos 20 anos construindo um império baseado na exclusividade e na perfeição. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, sua barba aparada com precisão milimétrica e seus sapatos, sempre seus sapatos, brilhavam como espelhos. Eduardo vivia sua vida como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada, onde cada nota tinha seu lugar e cada silêncio seu propósito. Foi então que ele a viu. A menina pequena, vestida com uma camiseta rasgada e uma saia que já havia sido azul, mas agora era uma mistura indefinível de tons desbotados. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados, grudados em algumas partes pela sujeira e umidade. Mas foram seus pés que fizeram Eduardo parar completamente. Pequenos, feridos, com cortes que pareciam frescos e outros que já haviam cicatrizado mal. As solas estavam escuras de sujeira e sangue seco, e ela se equilibrava desajeitadamente, claramente sentindo dor a cada passo. No entanto, seus olhos brilhavam com uma intensidade que cortou através de todas as defesas que Eduardo havia construído ao longo dos anos. Helena reuniu toda a coragem que possuía e se aproximou do homem elegante. Sua voz saiu como um sussurro trêmulo, mas cada palavra carregava o peso de uma determinação que desafiava sua idade. "Tio, posso engraxar todos os seus sapatos em troca de um par de botas usadas?" Eduardo baixou os olhos, sentindo algo se quebrar dentro do peito. A pergunta havia sido feita com uma humildade que não pedia favor, mas oferecia trabalho. Havia dignidade naquela criança que ele raramente via em adultos. "Por que você não tem sapatos?" A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia, mas Helena não se intimidou. Ela ergueu o queixo,
como se estivesse se preparando para um julgamento, e respondeu com uma honestidade devastadora: eu estava com fome e peguei um pão na padaria. Mas o padeiro me castigou tirando meus sapatos, para que toda vez que eu andar, eu lembre de nunca mais pegar comida dos outros. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu lágrimas queimarem seus olhos, uma sensação que não experimentava há décadas. Naquele momento, olhando para aquela criança corajosa e ferida, algo fundamental se deslocou em seu mundo perfeitamente ordenado. O vento continuou a soprar, as luzes continuaram a brilhar, mas para Eduardo Silveira, tudo havia mudado para sempre. Eduardo permaneceu imóvel por longos segundos, processando as palavras que acabara de ouvir. Sua mente analítica, acostumada a resolver problemas complexos de negócios, travou diante da simplicidade cruel da situação. Uma criança havia sido castigada por ter fome. A lógica perversa do castigo, usar a dor física como lembrança constante, revelava uma crueldade que ele jamais imaginara possível. "Entre comigo na loja", disse ele finalmente, sua voz mais suave do que pretendia. "Vamos resolver isso agora." Helena hesitou, seus dedos pequenos brincando nervosamente com a barra da camiseta rasgada. "Eu não quero caridade, tio. Quero trabalhar pelos sapatos. Minha mãe sempre dizia que tudo na vida tem que ser merecido." Aquelas palavras simples ecoaram na mente de Eduardo como uma revelação. Ele havia passado décadas acumulando riqueza. Mas quantas vezes realmente havia merecido algo através do esforço puro? A menina, mesmo em sua situação desesperadora, mantinha um senso de dignidade que muitos adultos em sua posição social haviam perdido há muito tempo. "Está bem", respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria resposta. "Você pode trabalhar, mas primeiro vamos cuidar dos seus pés." Dentro da loja, o contraste se tornou ainda mais chocante. O ambiente era um santuário de luxo, com pisos de mármore polido, iluminação suave e prateleiras que exibiam calçados como obras de arte. Helena caminhou devagar, deixando pequenas marcas vermelhas no chão imaculado, mas Eduardo não se importou. Marina, a gerente da loja, uma mulher de 40 anos com cabelos loiros perfeitamente arrumados, observou a cena com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Ela havia trabalhado para Eduardo por 8 anos e nunca o vira agir de forma tão impulsiva. "E Sr. Silveira?", ela sussurrou, aproximando-se discretamente. "Talvez seja melhor chamar os serviços sociais. Esta situação pode gerar problemas para a loja." Eduardo a encarou com uma frieza que ela reconheceu como perigosa. "Marina, prepare uma bacia com água morna, toalhas limpas e o kit de primeiros socorros. Agora." Helena havia se posicionado diante da seção de sapatos infantis, seus olhos brilhando com uma mistura de desejo e determinação. Ela apontou para um par de botas simples, marrons, claramente usadas, um modelo que havia sido devolvido e aguardava reparo. "Essas servem, tio. Não precisa ser sapato novo." Eduardo sentiu um nó na garganta. A criança estava escolhendo deliberadamente o par mais simples, recusando-se a pedir mais do que considerava justo. Ele se ajoelhou ao lado dela, igualando suas alturas. "Como você se chama?" "Helena. Helena Monteiro." "Helena, eu sou Eduardo." "E você sabe engraxar sapatos?" Os olhos da menina se iluminaram. "Sei sim, aprendi vendo o seu João na praça. Ele me deixava ajudar às vezes, antes de..." Ela parou, mordendo o lábio inferior. "Antes de quê?" "Antes de ele ser expulso pelos guardas. Disseram que ele estava sujando a praça." Eduardo começou a perceber que a história de Helena era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Cada detalhe que ela revelava pintava um quadro de uma cidade que sistematicamente marginalizava seus cidadãos mais vulneráveis. Marina retornou com os materiais solicitados.
colocando-os no chão com evidente relutância. Eduardo pegou uma toalha e começou a limpar delicadamente os pés feridos de Helena. A menina se encolheu inicialmente, mas depois relaxou, percebendo que ele estava sendo genuinamente cuidadoso. "Dói muito?" perguntou ele, notando um corte particularmente profundo no calcanhar direito. "Não mais do que a fome", respondeu ela com uma simplicidade que o deixou sem palavras. Enquanto Eduardo cuidava dos ferimentos, Helena olhava ao redor da loja com curiosidade respeitosa. "Deve ser difícil manter tudo tão bonito e organizado", comentou ela. "Por que você diz isso?" "Porque coisas bonitas precisam de muito cuidado. E cuidado dá trabalho." Eduardo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Naquelas palavras simples, havia uma compreensão profunda sobre valor e esforço que ele raramente ouvia de seus clientes mais sofisticados. "Helena", disse ele, colocando cuidadosamente as botas em seus pés, "você começa a trabalhar amanhã, mas hoje esses sapatos são um investimento na nossa parceria." A menina sorriu pela primeira vez, e Eduardo percebeu que sua vida havia mudado para sempre. O sol ainda estava nascendo quando Eduardo chegou à loja na manhã seguinte. Seus passos ecoaram no corredor vazio do centro comercial, mas ele não estava sozinho em seus pensamentos. A noite havia sido inquieta, povoada por imagens de pés machucados e palavras sobre merecer através do trabalho. Pela primeira vez em anos, ele havia questionado o sentido de sua rotina perfeitamente estruturada. Helena já estava lá. Ela estava sentada no degrau da entrada. As botas que ganhara no dia anterior cuidadosamente amarradas, as mãos ocupadas com um pedaço de pano que parecia ter sido rasgado de alguma roupa velha. Ao ver Eduardo se aproximar, ela se levantou rapidamente, endireitando os ombros com uma postura que tentava parecer profissional. "Bom dia, tio Eduardo", disse ela, sua voz ainda rouca de sono, mas determinada. "Trouxe meu material de trabalho." Eduardo observou o material, além do pedaço de pano. Helena tinha uma lata pequena e enferrujada, que certamente havia encontrado no lixo, e dentro dela, uma mistura escura que cheirava a graxa de sapato caseira. Havia também uma escova de dentes velha, provavelmente sua ferramenta de polimento. "Você dormiu aqui?" perguntou ele, notando que a roupa da menina estava amarrotada e havia uma pequena caixa de papelão encostada na parede ao lado da loja. Helena baixou os olhos, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "E não queria me atrasar no primeiro dia, e aqui é seguro. Ninguém mexe comigo quando estou perto da sua loja." Eduardo sentiu um aperto no peito, enquanto ele havia dormido em sua cama, king size, em um apartamento aquecido. Uma criança de 6 anos havia passado a noite ao relento para não se atrasar no trabalho. A ironia da situação o atingiu como um tapa na consciência. "Helena, você não precisa dormir na rua. Existem lugares..." "Não." Ela o interrompeu com uma firmeza surpreendente. "Já estive nesses lugares. Aqui é melhor." Eduardo decidiu não insistir no assunto naquele momento, mas uma semente de preocupação começou a crescer em sua mente. Ele abriu a loja e Helena entrou atrás dele, seus olhos brilhando com a antecipação de alguém que estava prestes a cumprir uma promessa importante. "Por onde começamos?" perguntou ela, olhando para as fileiras de sapatos expostos. "Primeiro, vamos estabelecer algumas regras", disse Eduardo, surpreso com sua própria paciência. "Você vai trabalhar aqui dentro, onde está aquecido. Vamos organizar um espaço adequado para você, com material de qualidade." Helena franziu o senho. "Mas eu tenho meu próprio material." "Eu sei, e vejo que você se esforçou muito para consegui-lo. Mas em uma loja como esta, precisamos de padrões específicos. Isso não diminui seu esforço, apenas o torna mais eficiente." A menina considerou isso por um momento, depois assentiu. "Como na escola.
A professora dizia que ter as ferramentas certas ajuda a fazer o trabalho melhor. Você ia à escola? Ia, até... Helena parou, mordendo o lábio. Até as coisas ficarem difíceis. Eduardo percebeu que cada conversa com Helena revelava mais camadas de uma história que ele ainda não compreendia completamente. Ele se dirigiu ao estoque e retornou com um kit profissional de cuidados para calçados, escovas de diferentes tamanhos, panos de microfibra, cremes e graxas de várias cores. Os olhos de Helena se arregalaram diante da qualidade do material. Isso tudo é para mim? É para o trabalho que você vai fazer. E Helena, vou te ensinar a técnica adequada. Engraxar sapatos pode parecer simples, mas existe uma arte nisso. Durante a hora seguinte, Eduardo se viu fazendo algo que nunca havia feito antes, ensinando uma criança a cuidar de calçados com a mesma paixão que ele aplicava aos negócios. Helena absorvia cada instrução com uma concentração intensa, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando uma coordenação motora impressionante para sua idade. Primeiro, você limpa a sujeira com esta escova, explicou ele, demonstrando em um sapato social. Depois, aplica o creme em movimentos circulares, sempre na mesma direção. E por último, o polimento final. Helena imitou cada movimento com precisão, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração. O resultado foi surpreendentemente bom para uma primeira tentativa. Está perfeito, disse Eduardo, e viu o rosto da menina se iluminar com orgulho. Posso fazer mais? Pode, mas primeiro vamos tomar café da manhã. Helena hesitou. Isso faz parte do trabalho? Faz parte de tratar bem quem trabalha comigo. Naquele momento, Eduardo percebeu que não estava apenas ensinando Helena a engraxar sapatos. Ele estava aprendendo algo muito mais valioso sobre dignidade, esforço e o verdadeiro significado do trabalho. A primeira semana de trabalho de Helena transformou completamente a dinâmica da loja. Seus pequenos dedos hábeis conseguiam alcançar detalhes que os funcionários adultos frequentemente ignoravam. E sua dedicação era tão intensa que ela frequentemente esquecia de fazer pausas. Eduardo observava, fascinado, como ela tratava cada sapato como se fosse uma obra de arte que merecia seu melhor esforço. No entanto, nem todos na loja viam a situação com os mesmos olhos. Marina havia passado a semana inteira fazendo comentários sutis sobre precedentes perigosos e imagem da empresa. Seus olhares desaprovadores seguiam Helena pelos corredores, e ela fazia questão de limpar obsessivamente qualquer superfície que a menina tocasse. Senhor Silveira, Marina finalmente reuniu coragem para abordar o assunto diretamente. Preciso expressar minhas preocupações sobre esta situação. Eduardo estava revisando relatórios financeiros em seu escritório, nos fundos da loja, mas a tensão na voz de Marina o fez levantar os olhos. Que situação, Marina? A menina. Os outros lojistas estão comentando. Dizem que estamos atraindo elementos indesejáveis para o centro comercial. Elementos indesejáveis? Eduardo repetiu as palavras lentamente, sua voz carregada de uma frieza perigosa. Marina se remexeu desconfortavelmente. Senhor Silveira, não é nada pessoal contra a criança, mas temos uma reputação a manter. Nossos clientes esperam um certo padrão. E que padrão é esse, Marina? O padrão de ignorar uma criança que trabalha mais duro do que qualquer um de nós? Isso não é sobre trabalho duro, Marina replicou, sua frustração finalmente transbordando. É sobre adequação. Ela não pertence a este mundo. Os clientes ficam desconfortáveis. Eduardo se levantou bruscamente, sua cadeira rangendo contra o chão. Desconfortáveis com o quê? Com a lembrança de que existem pessoas menos privilegiadas do que eles? Antes que Marina pudesse responder, Helena apareceu na porta do escritório, segurando um sapato que acabara de polir.
Ela havia ouvido pelo menos parte da conversa, e seus olhos mostravam uma tristeza madura demais para sua idade. Tio Eduardo, disse ela baixinho, não quero causar problemas. Posso trabalhar só quando não houver clientes. A sugestão inocente de Helena foi como um soco no estômago de Eduardo. A menina estava disposta a se esconder, a se tornar invisível, apenas para não incomodar pessoas que nunca haviam passado um dia sequer em sua situação. Você não vai se esconder, disse ele firmemente. Você trabalha aqui como qualquer outro funcionário. Marina soltou um suspiro exasperado. Senhor Silveira, seja razoável. Ontem, a senhora Drummond viu a menina e fez um comentário sobre standards decaindo. Ela é uma das nossas melhores clientes. Então, a senhora Drummond pode levar seus standards para outro lugar. Eduardo respondeu, sua paciência finalmente se esgotando. Helena observou a troca com os olhos arregalados. Em sua curta vida, ela havia aprendido que os adultos raramente defendiam crianças como ela. Ver Eduardo tomar sua defesa despertou nela uma emoção que ela mal conseguia compreender. A sensação de ser valorizada. Sabe o que mais, Marina? Eduardo continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez a gerente recuar. Helena trabalha aqui há uma semana e já melhorou a qualidade dos nossos serviços. Ela trata cada sapato como se fosse precioso, coisa que eu não vejo em alguns dos nossos funcionários há anos. Marina abriu a boca para protestar, mas Eduardo a interrompeu com um gesto da mão. Além disso, desde que Helena começou a trabalhar aqui, 3 clientes fizeram questão de elogiar o polimento excepcional de seus sapatos. 3. Marina. Quando foi a última vez que recebemos elogios espontâneos sobre nossos serviços? Era verdade. Helena havia desenvolvido uma técnica própria que combinava cuidado extremo com uma intuição natural sobre o que cada tipo de couro precisava. Seus resultados eram consistentemente superiores aos dos funcionários mais experientes. Mas, Sr. Silveira, Marina tentou uma última vez. E se alguém chamar as autoridades? E se questionarem a legalidade de uma criança trabalhando aqui? Eduardo hesitou. Era uma preocupação legítima, e ele sabia que estava navegando em águas legais complicadas. Mas olhando para Helena, que segurava o sapato polido como um troféu de seu valor próprio, ele percebeu que algumas coisas eram mais importantes do que burocracia. Então, lidaremos com isso quando acontecer, disse ele finalmente. Mas não vou abandonar Helena por medo de problemas hipotéticos. Helena se aproximou de Eduardo e sussurrou, obrigada por acreditar em mim, tio. Naquele momento, Eduardo percebeu que não estava apenas enfrentando a resistência de Marina. Estava confrontando um sistema inteiro que preferia manter as desigualdades invisíveis a lidar com elas de frente. O fim de semana trouxe uma tranquilidade incomum para a loja, mas Eduardo não conseguia relaxar. Havia algo sobre a história de Helena que não se encaixava completamente. Detalhes que ela mencionava de passagem, mas que revelavam uma realidade mais complexa do que ele inicialmente imaginara. Na manhã de sábado, ele decidiu investigar mais profundamente. Helena havia mencionado casualmente o nome do padeiro que a havia castigado, Alberto Mendes, dono da padaria Pão Dourado, a apenas 3 quarteirões da sapataria. Eduardo conhecia o estabelecimento de vista, uma padaria tradicional que atendia principalmente a classe média do bairro. A ideia de confrontar o homem o deixava nervoso, mas ele precisava entender o que realmente havia acontecido. A padaria estava movimentada quando Eduardo chegou. O cheiro de pão fresco e café contrastava com a tensão que ele sentia no peito. Alberto Mendes era um homem robusto de cerca de 40 anos, com bigode grisalho e mãos grossas de quem trabalhava com massa desde cedo. Ele atendia os clientes com eficiência, mas Eduardo notou uma dureza em seus olhos que o deixou desconfortável. Eduardo esperou a fila diminuir antes de se aproximar.
Senhor Alberto, gostaria de conversar com o senhor sobre uma menina chamada Helena. A expressão de Alberto se fechou imediatamente. Que menina? Uma criança de 6 anos, cabelos castanhos, que o senhor puniu por pegar um pão aqui na sua padaria. Ah, aquela pirralha ladra. Alberto disse com desprezo. E daí? Ela roubou, foi punida. É assim que essas crianças aprendem. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas se forçou a manter a calma. Punida tirando os sapatos dela? Uma criança de 6 anos? Essas moleques de rua precisam aprender desde cedo que não podem simplesmente pegar o que querem. Alberto respondeu, limpando as mãos no avental. Se eu não fizer nada, amanhã voltam com os amiguinhos para me roubar mais. Ela estava com fome, Eduardo disse, sua voz ficando mais baixa e perigosa. E eu lá tenho culpa. Não sou pai dela. Cada um que cuide dos seus problemas. Eduardo estava prestes a responder quando outro cliente se aproximou. Um homem elegante, usando um terno caro, que Eduardo reconheceu como sendo da boutique ao lado da sua loja. Alberto, disse o homem, como está o nosso pequeno programa educacional? Alberto sorriu de forma conspiratória. Funcionando perfeitamente, Dr. Reis. Desde que começamos a ser mais rigorosos com essas crianças, os problemas diminuíram drasticamente. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como os 2 homens falavam que sugeria uma coordenação deliberada, como se a punição de Helena não tivesse sido um caso isolado. Desculpem a interrupção, Eduardo disse, fingindo casualidade. Mas o que vocês querem dizer com o programa educacional? O Dr. Reis o estudou com olhos calculistas. E o senhor é? Eduardo Silveira, da sapataria Silveira em Filhos. Ah, sim. O sorriso do Dr. Reis ficou mais largo. Ouvi dizer que o senhor anda empregando mão de obra não convencional. A forma como ele disse não convencional deixou claro que as notícias sobre Helena haviam se espalhado entre os comerciantes locais mais rapidamente do que Eduardo imaginara. Se refere ao fato de eu ter dado uma oportunidade de trabalho digno para uma criança talentosa. Então sim, Eduardo respondeu. Alberto e Dr. Reis trocaram um olhar que Eduardo não conseguiu interpretar completamente, mas que o deixou profundamente inquieto. Senhor Silveira, Dr. Reis disse cuidadosamente, essas crianças de rua são mais perigosas do que parecem. Elas operam em grupos, seguem padrões. O que pode parecer uma boa ação de sua parte pode estar, na verdade, colocando sua empresa em risco. Que tipo de risco? Roubos, danos à propriedade, afastamento de clientela respeitável. Alberto enumerou. Por isso, desenvolvemos métodos para desencorajá-las. Eduardo compreendeu com horror crescente que Helena não havia sido vítima de um castigo isolado, mas parte de uma campanha sistemática para expulsar crianças de rua da área comercial. A crueldade do que fizeram com ela não foi impulsiva, foi calculada. E as autoridades sabem disso? Eduardo perguntou. As autoridades entendem a necessidade de manter a ordem. Dr. Reis respondeu vagamente. Alguns sacrifícios são necessários para o bem maior. Eduardo saiu da padaria com mais perguntas do que respostas, mas uma certeza absoluta. Helena estava no centro de algo muito maior e mais sinistro do que ele havia imaginado. E agora, ao defendê-la publicamente, ele mesmo havia se tornado um alvo. Caminhando de volta para a loja, Eduardo percebeu que estava sendo seguido por um homem de terno escuro que fingia olhar vitrines. A sensação de que havia despertado forças perigosas o fez acelerar o passo, pensando em Helena dormindo desprotegida em sua caixa de papelão. Segunda-feira chegou com uma chuva fina que transformava as ruas em um espelho cinzento e melancólico. Eduardo chegou à loja mais cedo do que o habitual, ansioso para contar a Helena sobre suas descobertas e discutir como poderiam se proteger. Ele havia passado o domingo inteiro planejando uma conversa cuidadosa,
pensando em como explicar a uma criança de 6 anos que ela estava no centro de algo perigoso sem assustá-la demais. Mas Helena não estava em seu lugar usual. A caixa de papelão onde ela dormia estava lá, molhada pela chuva, mas vazia. Eduardo sentiu um frio no estômago, que não tinha nada a ver com o clima. Ele procurou pelos arredores, verificou cada beco e entrada de loja em um raio de 3 quarteirões, mas não encontrou nenhum sinal dela. E Marina? Ele disse quando a gerente chegou: "Helena apareceu hoje?" "Não, senhor Silveira. Pensei que fosse folga dela." "Ela não tem folgas. Algo está errado." Eduardo passou o dia inteiro em um estado de ansiedade crescente. Cada vez que o sino da porta tocava, ele olhava esperançoso, apenas para se decepcionar. À tarde, decidiu procurar ativamente por Helena, visitando lugares que ela havia mencionado casualmente durante suas conversas. A praça onde o engraxate João costumava trabalhar era seu primeiro destino. Eduardo encontrou alguns moradores de rua que conheciam Helena, mas ninguém a havia visto desde sexta-feira. Um homem idoso chamado Benedito, que parecia ser respeitado entre os sem-teto locais, puxou Eduardo de lado. "Você é o dono da sapataria, né? A menina falava muito do senhor." "Falava? Por que você está usando passado?" Benedito olhou nervoso para os lados antes de responder. "Porque desde sábado, pessoas estranhas andam perguntando por ela. Homens de terno dizendo que são assistentes sociais, mas assistente social de verdade não anda em carro importado." Eduardo sentiu seu coração acelerar. Que tipo de perguntas eles faziam? Queriam saber onde ela dormia, com quem conversava, se alguém estava influenciando ela. A Helena ficou com medo e saiu correndo quando eles apareceram aqui ontem. "E você não sabe para onde ela foi?" "Menina esperta. Aquela. Conhece esconderijos que nem a gente sabe. Mas, senhor, essas pessoas não eram gente boa. Tinham cara de quem estava caçando, não ajudando." Eduardo agradeceu a Benedito e continuou sua busca, agora com um senso de urgência ainda maior. Visitou abrigos, conversou com outros comerciantes, até mesmo foi à delegacia para reportar Helena como desaparecida, mas o policial de plantão foi desdenhoso. "Criança de rua some toda hora", disse o policial sem nem levantar os olhos da papelada. "Geralmente aparecem em alguns dias, mas essa é diferente. Ela tem rotina, responsabilidades, algo aconteceu." "Senhor, com todo respeito, essas crianças não têm responsabilidades. Elas vagam. É a natureza delas." Eduardo saiu da delegacia frustrado e furioso. A atitude do policial confirmava suas suspeitas de que havia uma rede de indiferença, se não de cumplicidade ativa, que permitia que crianças como Helena fossem tratadas como descartáveis. Na terça-feira, Helena ainda não havia aparecido. Eduardo mal conseguiu trabalhar, checando constantemente a porta e o telefone. Marina tentou convencê-lo de que talvez fosse melhor assim, que a menina havia seguido em frente, mas ele a silenciou com um olhar gelado. Foi na quarta-feira que Eduardo recebeu a primeira pista real. Uma mulher elegante entrou na loja, alguém que ele nunca havia visto antes, mas que claramente conhecia a reputação do estabelecimento. "Senhor Silveira, sou a doutora Carla Mendonça, assistente social da prefeitura. Acredito que temos uma situação para discutir." Eduardo a convidou para seu escritório, um pressentimento sombrio crescendo em seu peito. "É sobre a menina que o senhor estava empregando", ela disse, tirando uma pasta de sua bolsa. "Helena Monteiro, correto? Onde ela está?" Eduardo perguntou diretamente. "Em segurança?" A doutora Carla respondeu evasivamente. "Recebemos relatórios de que uma criança estava sendo explorada em trabalho infantil. Fomos obrigados a intervir." "Trabalho infantil?" "Ela estava aprendendo uma profissão, sendo cuidada." "Senhor Silveira, entendo suas boas intenções, mas a lei é clara.
Crianças não podem trabalhar, especialmente em situações irregulares como essa. Eduardo estudou o rosto da mulher, procurando sinais de sinceridade ou engano. Havia algo em seus olhos que não condizia com a preocupação profissional que ela demonstrava. Posso visitá-la? Isso não seria apropriado neste momento. Helena está passando por um período de adaptação em uma instituição adequada. Que instituição? Isso é confidencial. Eduardo percebeu que estava sendo deliberadamente bloqueado. E a sensação de que Helena estava em perigo real cresceu até se tornar quase insuportável. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Cada tentativa de fechar os olhos era interrompida por imagens de Helena assustada, escondendo-se de homens de terno que alegavam estar ajudando. Às 3 da manhã, ele desistiu de tentar descansar e decidiu tomar uma ação que sabia ser arriscada, mas necessária. Usando seus contatos empresariais e uma quantia considerável de dinheiro, Eduardo contratou um investigador particular, Roberto Silva, ex-policial com reputação de ser discreto e eficiente. Roberto tinha conexões que podiam acessar informações que Eduardo nunca conseguiria obter sozinho. Preciso que encontre uma menina chamada Helena Monteiro, Eduardo disse durante o encontro sigiloso em um café afastado do centro comercial. Ela foi levada por assistentes sociais, supostamente, mas suspeito que algo mais está acontecendo. Roberto ouviu atentamente enquanto Eduardo relatava tudo, desde o primeiro encontro com Helena até as conversas suspeitas na padaria e o desaparecimento repentino da menina. Essa doutora Carla Mendonça, Roberto disse, tomando notas, você tem certeza de que ela era legítima? Não tenho certeza de nada mais, Eduardo admitiu. Mas havia algo em sua postura que não batia. Ela sabia demais sobre minha situação com Helena, como se estivesse sendo informada por alguém. Roberto trabalhou rapidamente. Em 2 dias, ele voltou com informações que deixaram Eduardo atônito e furioso. A doutora Carla Mendonça existe. Roberto começou, mas ela está de licença médica há 3 meses. Quem visitou sua loja foi uma impostora. Eduardo sentiu o sangue gelar. Então, quem era aquela mulher? Investigando mais fundo, descobriu uma rede preocupante. Aquele Dr. Reis que você mencionou? Ele não é médico. É proprietário de várias empresas de segurança privada e tem contratos com o governo municipal para limpeza urbana. Limpeza urbana, remoção de moradores de rua, especialmente crianças, de áreas comerciais valorizadas. Oficialmente, eles alegam estar fazendo trabalho social. Na prática, Roberto pausou, sua expressão ficando sombria. Eduardo, eles têm um esquema bem organizado. Roberto abriu uma pasta com fotografias e documentos. Eles identificam crianças de rua que possam causar problemas, seja por mendigar em locais nobres, seja por formar vínculos com pessoas influentes como você. Então, usando documentação falsa, eles removem essas crianças alegando ser pelo bem delas. E levam para onde? Para uma instituição rural a cerca de 200 quilômetros daqui. Oficialmente é um orfanato. Extraoficialmente, Roberto hesitou. As crianças são usadas como mão de obra barata em fazendas da região. Trabalho forçado disfarçado de educação profissional. Eduardo sentiu náusea subir pela garganta. Helena está lá? Acredito que sim. Mas, Eduardo, há algo mais que você precisa saber. Roberto retirou outro documento da pasta. Helena não é órfã. Sua mãe, Isabel Monteiro, está viva. Eduardo olhou para o papel com incredulidade. Mas Helena disse. Helena acredita que a mãe morreu porque foi isso que disseram a ela. Isabel Monteiro foi internada compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica há 6 meses,
logo depois de tentar denunciar o esquema de exploração infantil às autoridades. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Eduardo com uma clareza aterrorizante. Eles separaram mãe e filha para silenciar a denúncia. Exato. Isabel viu outras crianças sendo levadas e tentou alertar a imprensa. Como retaliação, eles usaram conexões para ter ela declarada mentalmente incapaz e internada. Helena foi deixada nas ruas, deliberadamente, para que eventualmente fosse resgatada pelo mesmo sistema que destruiu sua família. Eduardo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Temos que tirá-las de lá. Agora. Eduardo, espere. Isso é mais complicado do que parece. Essas pessoas têm proteção legal, documentação oficial. Se agirmos precipitadamente, podemos piorar a situação de Helena e da mãe. Então, o que você sugere? Roberto o estudou cuidadosamente. Preciso saber, até onde você está disposto a ir para salvar essa menina? Porque o que estou prestes a propor pode destruir sua vida como você conhece. Eduardo pensou em Helena. Seus olhos determinados, sua recusa em aceitar caridade, sua dedicação ao trabalho, sua coragem diante da adversidade. Pensou em uma criança de 6 anos, dormindo numa caixa de papelão porque não tinha mais ninguém no mundo. Pensou em uma mãe trancafiada numa instituição por tentar proteger os filhos de outros. Até o fim, ele disse sem hesitar, não importa o custo. Roberto sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Então vamos precisar de um plano muito cuidadoso e vamos precisar agir rápido, porque quanto mais tempo Helena passar naquele lugar, mais difícil será recuperá-la. Eduardo percebeu que sua vida havia chegado a um ponto de virada irreversível. Em poucas semanas, ele havia passado de um empresário próspero, preocupado apenas com lucros para alguém disposto a arriscar tudo por uma criança que mal conhecia, mas que havia tocado algo fundamental em sua alma. A guerra estava declarada. Os próximos 3 dias transformaram Eduardo em alguém que ele mal reconhecia. O empresário meticuloso e controlado havia dado lugar a um homem obcecado por uma única missão: resgatar Helena e sua mãe. Ele fechou a loja temporariamente, alegando reforma, e dedicou todo seu tempo a planejar com Roberto. O plano que desenvolveram era arriscado e complexo. Roberto havia conseguido infiltrar um contato na clínica psiquiátrica onde Isabel estava internada. E as informações que receberam foram devastadoras. Isabel estava sendo mantida sob sedação pesada, oficialmente para os episódios de agitação, mas na prática para impedir que ela falasse com qualquer visitante ou autoridade externa. O pior, Roberto explicou durante uma reunião em um galpão abandonado que eles haviam escolhido como base de operações, é que ela não sabe onde Helena está. Disseram a ela que a filha foi adotada por uma família no exterior. Eduardo cerrou os punhos. Como podem ser tão cruéis? Porque crueldade funciona. Mantém as pessoas silenciadas pelo desespero. Roberto havia também conseguido informações sobre a instituição rural, onde Helena estava sendo mantida. O local era apresentado como um orfanato modelo, mas funcionava como uma fazenda onde crianças trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer, supostamente aprendendo valores do trabalho. Helena está na ala de adaptação. Roberto continuou, consultando suas anotações. É onde colocam as crianças que resistem ou fazem perguntas demais. O regime é particularmente duro. Isolamento, restrição de comida, trabalho extra. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A imagem de Helena, que sempre mantivera sua dignidade mesmo nas piores circunstâncias, sendo quebrada sistematicamente por esses monstros, era insuportável. Quanto tempo temos antes que ela seja transferida para o programa geral? 1 semana? Talvez 2? Depois disso, será muito mais difícil retirá-la de lá sem levantar suspeitas. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para outro.
Então vamos agir. Qual é o plano? Roberto abriu um mapa detalhado da região onde ficava a instituição. A operação precisa ser coordenada. Primeiro, tiramos Isabel da clínica psiquiátrica. Sem ela lúcida e livre para confirmar a verdade sobre Helena, qualquer tentativa de resgate da menina será vista como sequestro. Como vamos tirar Isabel de lá? Meu contato na clínica é uma enfermeira chamada Júlia. Ela está disposta a ajudar porque já viu muitos casos suspeitos, como o de Isabel. Ela pode gradualmente reduzir a medicação de Isabel e criar uma oportunidade para que ela saia durante um passeio terapêutico supervisionado. Eduardo assentiu. E Helena? Isso é mais complicado. A fazenda é isolada, bem guardada. Mas descobri que eles fazem uma visita educacional mensal à cidade mais próxima. As crianças são levadas para mostrar às autoridades locais como estão bem cuidadas. Roberto apontou para uma data marcada no calendário. A próxima visita é em 5 dias. Durante o trajeto, há um ponto onde a estrada passa por uma área florestal isolada. É nossa melhor chance. Você está falando em interceptar um veículo oficial. Estou falando em salvar uma criança inocente que está sendo mantida contra sua vontade numa situação de trabalho forçado. A legalidade disso pode ser questionada depois. Eduardo pesou as implicações. Se fosse pego, perderia tudo. Sua empresa, sua reputação, possivelmente sua liberdade. Mas se não agisse, Helena continuaria sofrendo e Isabel permaneceria trancafiada como uma louca. Existe outra complicação, Roberto continuou. Dr. Reis e seus associados estão de olho em você. Eles sabem que você está investigando. Ontem, 2 homens estiveram na sua loja perguntando por você. Marina falou com eles? Sim. Ela disse que você estava viajando a negócios, mas eles não pareceram convencidos. Eduardo percebeu que o tempo estava se esgotando rapidamente. Quanto mais demorassem para agir, mais perigosa a situação se tornaria para todos os envolvidos. Roberto, quero que saiba que se algo der errado, você deve se afastar. Não vou permitir que sua vida seja destruída por causa da minha decisão. Roberto sorriu com ironia. Eduardo, eu já estou dentro disso até o pescoço. Descobri coisas sobre essa rede que me fazem perder o sono. Mesmo que você desistisse agora, eu continuaria investigando. Então estamos juntos nisso. Até o fim? Eduardo olhou para o mapa, memorizando cada detalhe da operação que mudaria para sempre o destino de 3 pessoas. Em 5 dias, ele seria um herói ou um criminoso fugitivo. Mas olhando para a foto de Helena que Roberto havia conseguido, a menina com o uniforme da instituição, seus olhos perdendo o brilho que Eduardo conhecia, ele soube que não havia escolha real. A operação começaria amanhã com a libertação de Isabel. O resgate de Helena viria depois. E então, se tudo desse certo, eles teriam que desaparecer por tempo suficiente para expor toda a verdade ao mundo. A clínica psiquiátrica Santa Teresa se erguia como uma fortaleza branca contra o céu cinzento da manhã de quinta-feira. Eduardo observava o prédio de longe, estacionado numa rua lateral, seu coração batendo tão forte que ele temia que pudesse ser ouvido. Nas últimas 72 horas, Júlia havia gradualmente reduzido a medicação de Isabel, permitindo que ela recuperasse a lucidez por períodos cada vez maiores. Roberto estava posicionado numa van alugada do outro lado da clínica, monitorando as câmeras de segurança através de um equipamento que Eduardo preferia não saber como havia sido obtido. O plano era simples em teoria, mas terrificante na prática. Durante o passeio terapêutico das 14h30, Júlia criaria uma distração que permitiria a Isabel escapar pelos fundos do jardim da clínica. Eduardo, estou vendo movimento. A voz de Roberto crepitou pelo rádio. Júlia está saindo com 3 pacientes para o jardim. Eduardo ajustou o retrovisor e viu um grupo pequeno caminhando lentamente pelos caminhos arborizados nos fundos da clínica.
Mesmo à distância, ele reconheceu Isabel. Uma mulher magra de cerca de 30 anos, cabelos castanhos desalinhados, movendo-se com a lentidão de quem ainda estava se recuperando de sedação prolongada. "Como ela está?" Eduardo perguntou, sua voz tensa. "Caminhando por conta própria, isso é bom sinal." Júlia disse que ela está lúcida, mas ainda frágil. A medicação causou alguns efeitos colaterais. Eduardo sentiu uma onda de raiva contra as pessoas que haviam deliberadamente destruído a mente de uma mãe desesperada. Isabel havia cometido o crime de tentar proteger crianças, e por isso fora punida com meses de tortura psicológica disfarçada de tratamento médico. "Atenção", Roberto disse. "Júlia está se aproximando do ponto combinado." O ponto combinado era uma pequena porta nos fundos do jardim, normalmente trancada, mas que Júlia havia deixado aberta mais cedo. O plano dependia de Júlia conseguir distrair os outros pacientes tempo suficiente para Isabel escapar sem ser vista. Eduardo viu Júlia, uma mulher jovem de uniforme branco, apontar para algo na direção oposta à porta, chamando a atenção dos dois outros pacientes. Era o momento. Isabel, movendo-se com uma determinação que surpreendeu Eduardo, caminhou rapidamente em direção à porta. Por um momento terrível, Eduardo pensou que ela havia se confundido e estava indo na direção errada. Mas então percebeu que Isabel estava fingindo examinar as flores próximas à saída, aguardando o momento exato. Agora, Roberto sussurrou no rádio. Isabel abriu a porta e saiu. Eduardo ligou o carro e dirigiu até o ponto de encontro, uma esquina a 2 quadras da clínica. Quando Isabel apareceu, caminhando rapidamente, mas tentando não chamar atenção, Eduardo ficou chocado com sua aparência. A mulher que entrou em seu carro estava visivelmente debilitada. Seus olhos, embora alertas, mostravam a marca da medicação forçada, uma lentidão no foco que tornava cada movimento deliberado. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela parecia estar fazendo um esforço consciente para falar claramente. "Você é o homem que está ajudando minha Helena?" Foram suas primeiras palavras, sua voz rouca, mas determinada. Sou Eduardo, e vamos encontrar Helena, eu prometo." Isabel fechou os olhos e respirou profundamente. "Eles me disseram que ela havia sido adotada, que estava em outro país, mas eu sabia. Uma mãe sempre sabe quando estão mentindo sobre seu filho." Eduardo dirigiu cuidadosamente, seguindo a rota de fuga que haviam planejado. "Isabel, preciso que me conte tudo o que você lembra sobre o que viu antes de ser internada. Cada detalhe pode ajudar a salvar Helena." Isabel lutou contra a névoa que ainda cobria parcialmente sua mente. Eram sempre as mesmas crianças que desapareciam, meninos e meninas entre 5 e 10 anos. Primeiro, eles eram punidos pelos comerciantes por pequenas coisas, pegar comida, dormir em lugares inadequados. Depois, apareciam os assistentes sociais para levá-los. "Você denunciou isso?" "Tentei. Fui a 3 delegacias diferentes, 2 escritórios de assistência social, até mesmo a um jornal local, mas sempre me diziam que eu estava imaginando coisas, que estava estressada demais pela situação de Helena." Eduardo percebeu que Isabel havia enfrentado a mesma parede de indiferença e negação que ele encontrara quando tentara reportar o desaparecimento de Helena. "Foi depois de ir ao jornal que eles vieram me buscar", Isabel continuou, sua voz ficando mais forte à medida que as memórias se tornavam mais claras. "2 homens de terno disseram que eu precisava de ajuda psicológica para lidar com o estresse. Antes que eu pudesse reagir, me deram uma injeção. E Helena? Eu a escondi com uma vizinha quando percebi que estavam me seguindo. Mas quando acordei na clínica, semanas depois, me disseram que Helena havia fugido e nunca mais fora encontrada." Isabel começou a chorar. 6 meses, Eduardo. 6 meses sem saber se minha filha estava viva. Eduardo parou o carro em um posto de gasolina isolado, onde Roberto os esperava.
Quando Isabel viu o investigador, ela se encolheu instintivamente. É amigo, Eduardo a tranquilizou. Ele é quem descobriu onde Helena está. Roberto se aproximou cuidadosamente, reconhecendo os sinais de trauma que Isabel apresentava. Senhora Isabel, sei que é difícil confiar em estranhos agora, mas preciso que saiba, sua filha está viva e vamos buscá-la amanhã. Isabel olhou de Eduardo para Roberto e então algo mudou em sua expressão. A vulnerabilidade deu lugar a uma determinação feroz que Eduardo reconheceu imediatamente. Era a mesma determinação que vira nos olhos de Helena. O que preciso fazer? Roberto sorriu. Precisamos que se esconda até conseguirmos Helena. Depois, vocês duas vão dar o testemunho que vai destruir essa rede para sempre. E se algo der errado no resgate? Eduardo pegou a mão trêmula de Isabel. Não vai dar errado. Eu prometo que você vai abraçar sua filha amanhã à noite. Era uma promessa perigosa de se fazer. Mas olhando para aquela mãe que havia perdido 6 meses de vida por tentar proteger crianças, Eduardo sabia que faria qualquer coisa para cumpri-la. O amanhecer de sexta-feira trouxe uma névoa densa que cobria a estrada rural como um manto cinzento. Eduardo havia passado a noite em claro, revisando mentalmente cada detalhe do plano de resgate. Isabel dormira fitfully no banco traseiro do carro, murmurando o nome de Helena entre pesadelos. Roberto estava posicionado 3 quilômetros adiante, monitorando o movimento na estrada através de binóculos. Às 9h15, o rádio crepitou. Veículo à vista, van branca, placa oficial, exatamente como previsto. Eduardo sentiu a adrenalina disparar em suas veias. Isabel acordou imediatamente, como se seu instinto materno tivesse detectado a proximidade de Helena. É agora? Ela perguntou, sua voz ainda rouca, mas determinada. É agora. O plano era arriscado, mas necessário. Roberto havia descoberto que durante essas visitas educacionais, as crianças eram transportadas numa van com apenas 2 supervisores. A estrada passava por uma curva fechada, cercada por mata densa, o local perfeito para uma interceptação que parecesse um acidente. Eduardo dirigiu até o ponto combinado e estacionou o carro atravessado na pista. Ligou o pisca-alerta e levantou o capô, simulando uma pane. Isabel se escondeu atrás de uma árvore próxima, conforme planejado. Ela precisava ver Helena primeiro, confirmar que era realmente sua filha antes de agirem. Veículo se aproximando, Roberto alertou pelo rádio, reduzindo velocidade devido ao obstáculo. Eduardo viu a van branca aparecer na curva. Através do para-brisa, conseguiu distinguir 2 figuras no banco dianteiro, um homem dirigindo e uma mulher de uniforme ao lado. Mas foram as silhuetas pequenas na parte traseira que fizeram seu coração acelerar. A van parou. O motorista, um homem corpulento de meia idade, desceu com expressão irritada. Qual é o problema aqui? Esta estrada precisa ficar livre. Eduardo fingiu examinar o motor. Desculpe, senhor. O carro morreu do nada. Já chamei o guincho, mas vai demorar. Enquanto conversava com o motorista, Eduardo tentou ver através das janelas escurecidas da van. Foi então que ouviu uma voz pequena e familiar. Tio Eduardo, seu sangue gelou. Helena o havia reconhecido através da janela. A mulher de uniforme, que Eduardo agora percebia ser uma supervisora rígida, com cara de quem não tolerava problemas, saiu da van imediatamente. Como essa criança conhece você? Ela perguntou, sua voz carregada de suspeita. Eduardo improvisou rapidamente. Acho que me confundiu com alguém. Crianças fazem isso às vezes. Mas Helena estava pressionando o rosto contra a janela, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e confusão. Eduardo pode ver que ela estava mais magra, seus cabelos cortados de forma institucional, mas era inequivocamente a mesma menina corajosa que ele conhecera. Helena, sente-se, a supervisora ordenou asperamente. Não fale com estranhos.
Foi nesse momento que Isabel emergiu de trás da árvore. Ela havia planejado esperar o sinal, mas ver sua filha a poucos metros de distância quebrou toda sua resistência. Helena, minha menina! O efeito foi instantâneo e devastador. Helena gritou, mamãe! Com uma força que ecoou pela floresta. Ela começou a bater na janela, tentando abrir a porta travada da van. A supervisora imediatamente compreendeu que algum tipo de emboscada estava acontecendo. Carlos, chame a segurança, agora! O motorista correu para o rádio da van, mas Roberto apareceu da mata naquele momento, bloqueando seu caminho. Ninguém vai chamar ninguém, Roberto disse calmamente. Mas sua postura deixava claro que ele não estava brincando. Eduardo percebeu que o momento da verdade havia chegado. Não havia mais como fingir que aquilo era um acidente casual. Aquela criança foi separada ilegalmente de sua mãe, Eduardo disse, sua voz ganhando autoridade. Isabel Monteiro foi internada à força para impedi-la de denunciar um esquema de exploração infantil. Helena não é órfã e não deveria estar em nenhuma instituição. Isso é sequestro, a supervisora gritou. Vocês estão cometendo um crime federal. O crime foi cometido contra essas duas, Roberto replicou. Nós estamos corrigindo uma injustiça. Dentro da van, Helena estava tendo uma crise emocional. Meses de tristeza reprimida e confusão explodiram numa torrente de lágrimas e gritos pelo nome da mãe. As outras crianças na van, Eduardo agora podia ver que eram cerca de 6, estavam assustadas e chorando também. Isabel se aproximou da van, colocando as mãos no vidro onde Helena pressionava as suas do lado interno. Mamãe está aqui, minha filha. Mamãe está aqui. A supervisora estava claramente entrando em pânico. Vocês não entendem as implicações do que estão fazendo. Essas crianças estão sob proteção legal do Estado. Proteção? Eduardo explodiu. Helena me contou sobre o regime naquela fazenda. Trabalho forçado desde o amanhecer, punições por fazer perguntas, isolamento para quebrar a resistência. Isso não é proteção, é abuso sistematizado. Roberto havia conseguido as chaves da van com o motorista. Ele abriu a porta traseira e Helena literalmente voou para os braços de Isabel. O reencontro entre mãe e filha foi tão intenso que mesmo a supervisora parou de protestar por um momento. Helena se agarrou a Isabel como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente, sussurrando, mamãe, 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 como uma oração. Nunca mais. Isabel chorava, abraçando Helena com força. Nunca mais vão nos separar. Eduardo observou a cena com lágrimas nos olhos, sabendo que haviam atravessado uma linha da qual não havia volta. Agora eram oficialmente fugitivos. Mas olhando para Helena segura nos braços de sua mãe, ele sabia que tinha sido a decisão certa. O problema agora seria mantê-las seguras tempo suficiente para expor toda a verdade. O reencontro entre Helena e Isabel durou apenas alguns minutos preciosos antes que a realidade da situação os forçasse a agir. Roberto havia amarrado e amordaçado a supervisora e o motorista. Uma decisão que transformou oficialmente sua operação de resgate em sequestro. Pelo menos aos olhos da lei. Eduardo, precisamos sair daqui agora, Roberto disse, verificando constantemente a estrada. Eles têm um cronograma rigoroso. Quando não chegarem ao destino no horário previsto, vão mandar reforços. Helena estava agarrada a Isabel, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Mas seus olhos buscavam constantemente Eduardo. Tio Eduardo, você veio me buscar, ela disse, sua voz pequena, mas cheia de alívio. Prometi que cuidaria de você, Eduardo respondeu, ajoelhando-se ao lado dela. E promessas devem ser cumpridas. Isabel olhou para Eduardo com uma gratidão que ia além das palavras. Como posso agradecer por ter arriscado tudo por nós? Cuidando da Helena e ajudando a garantir que isso nunca mais aconteça com outras crianças. Eduardo respondeu. Roberto interrompeu o momento. Pessoal, conversa depois.
Agora precisamos nos mover. Eles transferiram Helena e Isabel para o carro de Eduardo, enquanto Roberto assumiu a van oficial para despistar qualquer rastreamento inicial. O plano era se encontrarem em um esconderijo que Roberto havia preparado, uma cabana isolada a 50 quilômetros dali. Durante a viagem, Helena contou a Eduardo e Isabel sobre os meses na fazenda. Sua voz era controlada, mas Eduardo podia perceber o trauma por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Eles disseram que você estava morta, mamãe. Helena sussurrou, enterrando o rosto no ombro de Isabel. Disseram que eu era órfã e devia ser grata por ter um lugar para ficar. E o trabalho? Eduardo perguntou gentilmente. Levantávamos às 5 da manhã. Trabalhávamos nos campos até escurecer. Quem reclamasse ficava sem jantar. Quem fazia perguntas sobre suas famílias ia para o quarto de reflexão. Mas Isabel apertou Helena mais forte. O que era o quarto de reflexão? Um lugar escuro e frio onde a gente ficava sozinha por dias. Só davam água e pão velho. Eduardo sentiu raiva queimar em suas veias. O que essas pessoas haviam feito com Helena, com todas aquelas crianças, era mais do que exploração. Era tortura psicológica sistemática. Eles chegaram à cabana no final da tarde. Roberto já estava lá, mas sua expressão era sombria. Temos problemas, ele disse assim que eles entraram. Mas que tipo de problemas? A van tinha GPS. Eles rastrearam nossa rota até eu conseguir desativar o dispositivo. Mas isso nos deu no máximo 2 horas de vantagem. E as outras crianças da van? Deixei elas numa delegacia com uma carta explicando a situação. Espero que alguém tenha bom senso suficiente para investigar antes de devolvê-las para aquela fazenda. Eduardo percebeu que haviam subestimado a capacidade de resposta da rede corrupta. Então eles sabem nossa localização aproximada. Sabem. E há mais. Consegui interceptar algumas comunicações. Dr. Reis mobilizou pessoas em posições oficiais. Estão emitindo mandados de prisão contra nós por sequestro, obstrução da justiça e interferência em processo legal de proteção a menores. Isabel empalideceu. Eles podem nos encontrar aqui? Eventualmente, sim. Esta cabana nos dá apenas algumas horas de segurança. Helena, que havia permanecido silenciosa durante a conversa, finalmente falou. Existe um lugar onde podemos nos esconder. Todos se voltaram para ela. Que lugar, minha filha? Isabel perguntou. O lugar onde eu morava antes de conhecer o tio Eduardo. É um prédio abandonado que ninguém conhece. Nem os homens que me perseguiam conseguiam me encontrar lá. Eduardo hesitou. A ideia de voltar para a cidade, para perto dos inimigos deles, parecia loucura. Mas olhando para Helena, ele percebeu que ela conhecia cada beco, cada esconderijo, cada rota de fuga naquela área urbana. É arriscado, Roberto disse, mas pode funcionar temporariamente. Eles vão esperar que fujamos para longe, não que voltemos para o território deles. E quanto tempo isso nos daria? Eduardo perguntou. O suficiente para executar a parte final do plano. Roberto respondeu. Tenho contatos na imprensa nacional que estão dispostos a ouvir nossa história, mas preciso de evidências sólidas e testemunhos gravados. Isabel se endireitou. Eu posso testemunhar sobre tudo que vi antes de ser internada e sobre o que fizeram comigo na clínica. E eu posso falar sobre a fazenda, Helena acrescentou com uma coragem que impressionou Eduardo. Não, Eduardo disse firmemente. Helena não vai se expor a isso. Ela já passou por trauma suficiente. Helena olhou para ele com aquela determinação familiar brilhando em seus olhos. Tio Eduardo, se eu não contar o que aconteceu, outras crianças vão passar pelo mesmo que eu passei. Eduardo percebeu que Helena havia amadurecido de forma terrível durante os meses de separação. A menina que ele conhecera, determinada, mas ainda inocente, havia se tornado alguém que compreendia o peso da responsabilidade e a importância da justiça. Está decidido então, Roberto disse. Voltamos para a cidade esta noite. Amanhã contamos nossa história para o mundo.
Enquanto se preparavam para partir, Eduardo olhou para Helena e Isabel abraçadas e percebeu que, independentemente do que acontecesse a partir daquele momento, eles já haviam vencido a batalha mais importante. Haviam provado que o amor e a determinação podiam superar até mesmo os sistemas mais corruptos. Agora, só precisavam sobreviver tempo suficiente para garantir que essa vitória se tornasse permanente. O prédio abandonado que Helena conhecia ficava no coração da cidade. Ironicamente, a apenas 6 quarteirões da sapataria de Eduardo. Era um edifício comercial que havia falido anos antes, mas Helena havia descoberto uma entrada secreta através do subsolo que a mantinha invisível, mesmo quando as autoridades a procuravam. Por aqui, Helena sussurrou, guiando-os através de um buraco na grade que protegia uma janela do porão. Ninguém nunca pensaria em procurar aqui. O esconderijo que Helena havia criado no 3º andar era surpreendente. Ela havia juntado colchões descartados, cobertores encontrados no lixo e até mesmo alguns livros que alguém havia jogado fora. Era o lar de uma criança que havia aprendido a sobreviver sozinha, e Eduardo sentiu o coração partir ao imaginar Helena passando noites solitárias naquele lugar. "É aqui que você ficava quando não estava na loja?" Eduardo perguntou. "Às vezes, quando estava muito frio ou quando homens estranhos me procuravam na rua." Isabel abraçou Helena mais forte, percebendo pela primeira vez a extensão da solidão que sua filha havia enfrentado. Roberto estava configurando o equipamento de gravação que havia trazido numa mochila. "Precisamos fazer isso rápido", ele disse. "Quanto mais tempo ficarmos parados, maior a chance de sermos descobertos." Através da janela suja, Eduardo podia ver as luzes da cidade piscando na noite. Lá embaixo, a vida seguia normalmente. Pessoas voltando do trabalho, famílias jantando juntas, crianças dormindo seguras em suas camas. A normalidade daquele mundo parecia quase surreal depois de tudo que haviam passado. "Eduardo", Roberto disse, testando a câmera, "eu recebi uma mensagem do meu contato no jornal. A jornalista investigativa Ana Beatriz Carvalho está a caminho. Ela é conhecida por expor esquemas de corrupção. Se conseguirmos convencê-la, nossa história vai parar na primeira página amanhã." Eduardo assentiu, mas uma preocupação crescia em sua mente. E se ela não acreditar? E se pensarem que inventamos tudo isso? "Por isso, precisamos das gravações", Isabel disse. Sua voz mais firme do que Eduardo havia ouvido desde que a resgataram. "Eu tenho nomes, datas, detalhes específicos sobre como funcionava o esquema. Helena tem evidências do que acontecia na fazenda. E eu tenho documentos que provam as conexões financeiras", Roberto acrescentou. "Durante a investigação, descobri que a fazenda recebia subsídios governamentais para cuidar de órfãos carentes, enquanto os lucrava vendendo o que as crianças produziam. Foi nesse momento que ouviram passos no corredor. Todos se congelaram. Helena imediatamente se posicionou perto de uma rota de fuga que ela havia planejado, demonstrando instintos de sobrevivência que uma criança de 6 anos nunca deveria ter desenvolvido. "Relaxem", uma voz feminina disse do corredor. "Sou Ana Beatriz. Roberto me enviou a localização." Eduardo respirou aliviado quando uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo e carregando uma mochila cheia de equipamentos, entrou no esconderijo. Ana Beatriz olhou ao redor, absorvendo rapidamente a situação. Seus olhos se fixaram em Helena, e Eduardo viu algo mudar em sua expressão. A dureza profissional deu lugar a uma indignação genuína. "Você é Helena?" ela perguntou gentilmente, ajoelhando-se na altura da menina. Helena assentiu, instintivamente se movendo para mais perto de Isabel. "Soube que você foi muito corajosa", Ana Beatriz continuou, "e que tem uma história importante para contar." Durante a hora seguinte, Ana Beatriz conduziu entrevistas cuidadosas com cada um deles. Isabel relatou,
como havia descoberto o padrão de desaparecimentos e sua subsequente internação forçada. Roberto apresentou evidências documentais das conexões financeiras e operacionais da rede. Eduardo descreveu seu primeiro encontro com Helena e como havia descoberto a verdade sobre sua situação. Mas foi o depoimento de Helena que mais impactou Ana Beatriz. Com uma maturidade aterrorizante, Helena descreveu a vida na fazenda, os horários impossíveis, o trabalho pesado, as punições cruéis, o isolamento psicológico. Ela falou sobre crianças que adoeciam e não recebiam cuidados médicos adequados, sobre supervisores que usavam violência para manter disciplina, sobre a propaganda constante de que elas eram sortudas por terem um lugar para ficar. E você nunca duvidou que sua mãe voltaria? Ana Beatriz perguntou. Às vezes, Helena admitiu. Nas noites mais difíceis, eu quase acreditava que ela tinha morrido mesmo. Mas aí eu lembrava do que ela sempre me dizia, que o amor de mãe é mais forte que qualquer mentira. Ana Beatriz parou a gravação e ficou em silêncio por um momento. Esta história vai abalar o país, ela disse finalmente. Mas vocês compreendem que, ao expor isso, vão se tornar alvos ainda maiores? Já somos alvos, Eduardo respondeu. A diferença é que agora podemos lutar de volta. Existe algo mais, Roberto disse, sua expressão ficando sombria. Durante nossa fuga hoje, interceptei comunicações que sugerem que eles estão planejando transferir as crianças da fazenda para outras localidades. Se não agirmos rapidamente, as evidências físicas vão desaparecer. Ana Beatriz verificou o relógio. Minha matéria vai ao ar na edição das 6 da manhã. Isso nos dá cerca de 5 horas para garantir que vocês estejam seguros quando a história se tornar pública. Foi então que ouviram sirenes na distância. Ficando progressivamente mais altas, Helena correu para a janela. São muitas viaturas e estão vindo para cá. Eduardo percebeu que o momento da verdade havia chegado mais cedo do que esperavam. Eles teriam que escolher entre se esconder e continuar fugindo, ou confrontar seus perseguidores de frente e arriscar tudo numa última jogada pela exposição da verdade. Ana Beatriz, ele disse, quanto tempo você precisa para transmitir essa história? Se eu sair agora e for direto para a emissora, posso colocar no ar em 2 horas. Eduardo olhou para Helena e Isabel, depois para Roberto. Todos entenderam que a decisão que tomassem nos próximos segundos determinaria não apenas seu destino, mas o de dezenas de outras crianças presas no mesmo sistema cruel. Vá, Eduardo disse. Nós vamos ganhar tempo para você. Ana Beatriz desapareceu pela rota de fuga que Helena havia mostrado, carregando consigo as gravações que poderiam mudar tudo. Eduardo observou pela janela enquanto viaturas cercavam o prédio. Não eram apenas carros da polícia. Havia também veículos civis escuros que ele reconheceu como sendo do tipo usado pela equipe do Dr. Reis. Eles trouxeram muita gente, Roberto murmurou, contando os carros. Estão levando isso a sério. Helena estava surpreendentemente calma, como se toda sua experiência vivendo nas ruas a tivesse preparado para momentos como este. Existem 3 saídas deste prédio, ela disse, mas eles provavelmente conhecem todas agora. Isabel agarrou a mão da filha. Não vou deixar que nos separem novamente. Não vão separar, Eduardo prometeu, embora não soubesse como poderia cumprir essa promessa. Um megafone crepitou do lado de fora. Eduardo Silveira, Roberto Silva, Isabel Monteiro, vocês estão cercados. Saiam com as mãos vazias e ninguém se machucará. Eduardo reconheceu a voz do Dr. Reis. O homem havia vindo pessoalmente para garantir que eles fossem capturados. Temos uma criança aqui, Eduardo gritou de volta. Qualquer coisa que façam, lembrem-se de que há uma criança inocente. A criança está sendo mantida contra sua vontade por sequestradores. A resposta veio imediatamente. Estamos aqui para resgatá-la.
Helena fez uma careta de desgosto. Eles são muito bons em transformar mentiras em verdades, ela disse com uma amargura que não deveria existir em uma criança de 6 anos. Roberto estava monitorando frequências de rádio em seu equipamento. Ana Beatriz chegou à emissora. Ele relatou: ela está no ar em 45 minutos. 45 minutos. Eduardo repetiu: precisamos resistir por 45 minutos. Foi então que eles ouviram passos nas escadas. Os homens de Reis haviam decidido não esperar mais. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Roberto, leve Helena e Isabel para o esconderijo especial que ela mencionou, aquele espaço entre as paredes no 4º andar. Eu vou descer e conversar com eles. Eduardo, isso é suicídio, Roberto protestou. Não é, é distração. Enquanto eles estiverem focados em mim, vocês ficam seguros. Helena correu para Eduardo e o abraçou forte. Tio Eduardo, você prometeu que nunca me abandonaria. Eduardo se ajoelhou e olhou nos olhos da menina. E não estou abandonando. Estou protegendo você da única forma que posso. Em menos de 1 hora, todo mundo vai saber a verdade sobre o que fizeram com você e sua mãe. Isabel se aproximou. Eduardo, como posso algum dia retribuir o que você fez por nós? Cuidando da Helena e ajudando outras crianças quando tudo isso acabar. Ele respondeu. Eduardo desceu 2 lances de escada e gritou: estou descendo! Sozinho! Quando chegou ao térreo, foi recebido por uma dúzia de homens armados. Dr. Reis estava no centro do grupo, seu terno impecável contrastando com a sujeira do prédio abandonado. Senhor Silveira, Dr. Reis disse com um sorriso frio, você causou muitos problemas desnecessários. Desnecessários. Uma criança estava sendo explorada, uma mãe foi internada à força para silenciá-la. Nada do que fiz foi desnecessário. Você não entende as complexidades da situação. Essas crianças precisam de estrutura, disciplina. O que oferecemos é muito melhor do que a vida nas ruas. E trabalho forçado e isolamento punitivo não são estrutura, são abuso. Dr. Reis suspirou teatralmente. Onde estão os outros? Eduardo, facilite as coisas para todos nós. Não sei, fugiram quando viram vocês chegando. Mentira. Este prédio está cercado. Ninguém saiu. Eduardo manteve uma expressão neutra, embora seu coração estivesse disparado. Cada minuto que conseguisse prolongar aquela conversa era 1 minuto a mais para Ana Beatriz preparar a transmissão. Dr. Reis, Eduardo disse, posso fazer uma pergunta? Como você dorme à noite sabendo que está explorando crianças? Eu durmo muito bem, Reis respondeu friamente. Sabendo que estou removendo elementos problemáticos da sociedade e dando a eles propósito e disciplina. Elementos problemáticos são crianças que, se deixadas por conta própria, se tornarão criminosos, viciados, prostitutas. Nós as salvamos desse destino. Eduardo percebeu com horror que Dr. Reis realmente acreditava no que estava dizendo. Em sua mente distorcida, ele era um salvador, não um explorador. Foi nesse momento que o telefone de um dos homens de Reis tocou. Depois de uma conversa rápida, o homem sussurrou algo no ouvido do doutor. A expressão de Reis mudou drasticamente. Que jornalista! Que evidências! Eduardo sorriu pela primeira vez em horas. Ana Beatriz havia conseguido. Parece que a verdade está vindo à tona. Eduardo disse calmamente. Dr. Reis o encarou com ódio. Você não tem ideia das forças que está enfrentando. Isso não termina aqui. Não, Eduardo concordou. Termina com você e seus associados na prisão. Antes que Reis pudesse responder, rádios começaram a crepitar com mensagens urgentes. A história havia ido ao ar. Em questão de minutos, repórteres estariam chegando ao local. Eduardo viu o pânico crescer nos olhos de Reis.
O homem havia passado anos operando nas sombras e agora estava prestes a ser exposto à luz crua da mídia nacional. Encontrem a mulher e a criança, Reis ordenou desesperadamente. Agora! Mas era tarde demais. Eduardo podia ouvir sirenes se aproximando. Desta vez, sirenes reais, não dos carros de Reis. A Polícia Federal havia sido alertada pela transmissão de Ana Beatriz. Helena, Isabel e Roberto emergiram do esconderijo quando ficou claro que os homens de Reis estavam mais preocupados em fugir do que em procurar reféns. Acabou? Helena perguntou, correndo para abraçar Eduardo. Acabou? Ele confirmou, abraçando a menina e percebendo que pela primeira vez em semanas podia respirar livremente. A verdade havia vencido. Mas Eduardo sabia que agora começava uma nova fase, a de reconstruir as vidas que haviam sido despedaçadas e garantir que esse tipo de abuso nunca mais acontecesse. 5 semanas haviam se passado desde aquela manhã fria de inverno, quando Helena primeiro entrou na sapataria de Eduardo. Agora, numa tarde ensolarada de primavera, ela estava parada no mesmo local, mas tudo havia mudado completamente. Onde antes funcionava a sapataria de luxo, agora se erguia o Centro Comunitário Helena Monteiro, um espaço acolhedor dedicado a crianças em situação de vulnerabilidade. As paredes, antes decoradas com sapatos caros, agora exibiam desenhos coloridos feitos pelas dezenas de crianças que frequentavam o centro diariamente. Eduardo observava Helena brincar no pequeno parque que haviam construído no local onde ficava o estoque. Ela usava um vestido novo, sapatos confortáveis e, mais importante, ela sorria com a despreocupação genuína de uma criança de 6 anos. Isabel estava sentada num banco próximo, lendo um livro enquanto vigiava a filha, seus olhos ocasionalmente se enchendo de lágrimas de gratidão. Ainda não acredito que conseguimos, disse Roberto, aproximando-se de Eduardo. O ex-investigador particular agora dirigia a parte de segurança do centro, garantindo que todas as crianças atendidas estivessem verdadeiramente protegidas. Às vezes eu também não, Eduardo admitiu, observando Helena ensinar uma criança menor a amarrar os sapatos. Mas olhe para ela, olhe como ela floresceu. A exposição criada por Ana Beatriz havia causado um escândalo nacional. Dr. Reis e seus associados foram presos. A fazenda foi fechada e investigada. E dezenas de crianças foram reunidas com suas famílias ou colocadas em lares verdadeiramente seguros. Alberto, o padeiro cruel, havia sido preso por maus tratos a menores e toda a rede de limpeza urbana foi desmantelada. Isabel se aproximou deles, carregando uma pasta com desenhos. As crianças fizeram isso para você, ela disse, entregando a pasta para Eduardo. Eduardo abriu e encontrou dezenas de desenhos coloridos, alguns mostrando ele e Helena na sapataria, outros retratando o centro comunitário, mas todos transbordando com gratidão e esperança. Uma lágrima escorreu por seu rosto quando leu as mensagens escritas com caligrafia infantil. Obrigado, tio Eduardo. Você salvou minha vida. Agora eu tenho casa. São todas crianças que foram ajudadas porque vocês tiveram coragem de lutar por Helena, Isabel explicou. Quando uma injustiça é exposta, ela ilumina muitas outras. Helena correu até eles, seus cabelos voando no vento. Tio Eduardo, a Carla quer mostrar para você o sapato que ela engraxou. Eduardo sorriu. O programa de ensino de ofícios do centro incluía, ironicamente, aulas de cuidado com calçados. Helena havia se tornado uma instrutora natural, ensinando outras crianças com a mesma dedicação que ela própria havia demonstrado. Como está se sentindo sobre a mudança? Isabel perguntou a Eduardo enquanto caminhavam em direção à oficina. Eduardo olhou ao redor do espaço, que antes simbolizava exclusão e agora representava inclusão. No começo, pensei que estava perdendo tudo. A loja, o status,
a vida que havia construído, mas na verdade estava ganhando algo muito mais valioso. O quê? Propósito, família. A certeza de que minha vida importa para algo além do lucro. Eles entraram na oficina, onde uma menina de 8 anos chamada Carla estava orgulhosamente mostrando um sapato que havia polido até brilhar como espelho. Era a mesma técnica que Helena havia aperfeiçoado, agora sendo passada adiante. Perfeito, Carla. Eduardo elogiou. Helena ensinou bem. Helena sorriu com orgulho maternal. Ela aprende rápido e nunca reclama do trabalho. Eduardo percebeu como Helena havia amadurecido, não da forma traumática que a vida nas ruas havia forçado, mas de uma maneira saudável, desenvolvendo empatia e liderança natural. Ana Beatriz apareceu na porta da oficina. A jornalista havia se tornado uma visitante frequente, documentando o progresso do centro para uma série de reportagens sobre reforma social. Eduardo, tenho novidades, ela disse, mal conseguindo esconder a emoção. O projeto de lei inspirado na história de Helena foi aprovado no Congresso. A partir do mês que vem, haverá protocolos federais obrigatórios para investigar qualquer denúncia de exploração infantil, e nenhuma criança poderá ser removida de sua família sem múltiplas avaliações independentes. Eduardo sentiu uma onda de satisfação profunda. A história de Helena não havia apenas salvado ela e sua mãe. Havia criado proteções para milhares de outras crianças. E tem mais. Ana Beatriz continuou. 3 outras cidades querem replicar o modelo do centro comunitário. Eles querem que você e Isabel ajudem a implementar. Isabel e Eduardo trocaram olhares. A ideia de expandir o projeto era tentadora, mas também assustadora. O que você acha? Eduardo perguntou a Helena, sabendo que sua opinião era fundamental. Helena considerou seriamente a pergunta, como sempre fazia. Acho que se podemos ajudar mais crianças a não passarem pelo que eu passei, devemos fazer. Eduardo se ajoelhou ao lado de Helena, como havia feito tantas vezes nas últimas semanas. Você sabe que isso significaria muito trabalho, muitas viagens. Eu sei. Mas o trabalho duro vale a pena quando é para ajudar outras pessoas. Você me ensinou isso. Eduardo abraçou Helena, percebendo como ela havia se tornado sua maior professora. Uma criança que havia perdido tudo, mas nunca perdeu sua compaixão. Que havia sido explorada, mas escolheu usar sua experiência para proteger outros. O sol estava se pondo através das janelas do centro, pintando tudo com uma luz dourada. Crianças brincavam seguras, famílias se reuniam e esperança florescia onde antes havia apenas desespero. Eduardo olhou para Helena, a menina corajosa que havia entrado em sua loja descalça e mudado sua vida para sempre, e soube que este era apenas o começo de uma jornada muito maior. Às vezes, os encontros mais simples realmente podem mudar destinos inteiros. E às vezes, uma criança pequena pode ensinar a um adulto o verdadeiro significado da riqueza. Não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a dar para proteger aqueles que mais precisam.